Vila, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Eu fico honrada. Vila, nos encontramos há alguns anos em evento em Gramado, fizemos ali um bate-papo muito gostoso relacionado ao agro, e o agro é uma das suas paixões, né? Eu acho que você falou a palavra certa. Em primeiro lugar, eu sou alemão, e alemão, por definição, não deveria ter muitas paixões, mas por ser imigrante no Brasil há muitos anos, já estive aqui nos anos 70 trabalhando para o governo de Minas, depois voltei para a Europa e para a África e tal, mas aí na primeira oportunidade, que foi com o Plano Real, eu voltei para o Brasil e estava uns 2, 3 anos sabáticos para pensar o que eu vou fazer na segunda parte da minha vida, porque como eu costumo falar nas palestras, hoje a turma não morre mais. Então cada um tem que fazer um programa que vai chegar à idade de 85 anos. Então o que você vai fazer até 85 anos para se sentir realizado, ou se você quiser exagerar, para se divertir? Aí eu tive que fazer uma análise de umas empresas lá e, sem querer, entrei na parte da pecuária e vi, essa é uma coisa para se apaixonar. Só que não me apaixonei para o boi, me apaixonei para o modelo de negócio que a pecuária, que está um pouco atrás da agricultura, que está atrás da indústria, poderia desenvolver neste início do século. Isto foi 20 anos atrás. E agora já estou navegando aí uns 20 anos e conhecendo o agro e aprendendo com o agro, contribuindo um pouco para o agro. Então, é a paixão que eu acho que, se chegar a 85 anos, se tiver em condições, ainda vou andar junto com o agro. Qual que é a orientação hoje para um pecuarista? Não importa o tamanho dele. Muito bem colocado. Não importa o tamanho dele. Naturalmente, você tem que ter um volume mínimo de faturamento por ano para, com 20, 25% do lucro, ter o sustento que você precisa para a sua família. Se você tem 55 anos, se você tem 2 filhos e uma filha que quer se formar em medicina, a gente sabe, se ela não passar no vestibular de uma federal ou estadual, então esse negócio custa R$1 milhão, né? 600 mil para a faculdade e depois o resto, né? O apartamento e a comida e as viagens e Coca-Cola e tudo isso. Se você soma isto, são 2 até 3 apartamentos que custa tornar formar uma filha em medicina. Então, isso você tem que saber, e antes de prometer para ela, não, filhinha lá, você pode fazer isso, tem que fazer o fluxo de caixa, se você ao longo de 5, 6 anos vai ter esta disponibilidade de caixa para separar esse dinheiro para ela. E ainda por cima, você tem a esposa, o cachorro e o carro e tudo isso também. E a vaca do lado, né? O boi. E a vaca do lado, mas a vaca ela dá leite, então ela come menos do que ela dá, né? Então ela é a nossa amiga. Então os nossos filhos e o pai, muitas vezes, eu tenho 55 anos, então o meu pai com 90 anos ainda está vivo. A minha mãe, de verdade, morreu com 96 anos. Só que tive muita sorte, ela com 89 anos vendeu as empresas dela para depois ir à aposentadoria. Ela tinha dinheiro suficiente para viver até os 96. Eu e os irmãos não tinham que contribuir para ela, só com amor. Mas isto não é normal. O normal é no campo. Quem trabalhou desde 15 anos de idade até 65 anos de idade, não tem mais as condições de fazer todas essas coisas de aplicativos que estão pipocando todo dia. Todo dia. Então você vai abrir os seus WhatsApps, os seus e-mails, todo dia vem um novo aplicativo para alguma coisa. Ontem saiu que a Nestlé tem um aplicativo para você medir a felicidade da vaca. Daqui a 2 anos eu vou ver se tem um aplicativo para eu ver a felicidade da minha esposa, porque... Será que vai demorar 2 anos? Esta é a pergunta certa, porque as coisas evoluem com uma velocidade que a gente fica com tonturas. Não vai demorar 2 anos. Vila, aí você tocou num ponto
que muitas vezes, e isso não é só o produtor rural não, e ela serve para o produtor, o empresário urbano e o funcionário também. Sim. Fluxo de caixa, planejamento, olhar. Falta muito ainda nessa cultura brasileira de ter o meu custo de produção nas mãos, planilhar tudo. E quando eu falo na planilha, não precisamos já falar em softwares extremamente modernos. Eu tenho o meu caderninho ali com fluxo, com receita, com entrada e saída, pelo menos. O caderninho, infelizmente, e muita gente nem tem o caderno preto, lembra? Aquele lá. Muita gente nem tem isso. Mas quem tem, não é suficiente. Porque a complexidade do fluxo de caixa, das obrigações que você tem. Você falou no início lá dos impostos, etc. e tal, vai ter uma revolução nisso aqui. Se você não tem a escrita que qualquer pizzeria, qualquer padaria, qualquer oficina de automóveis tem. Então isso nos leva àquela coisa, eu garanto que daqui a 10 anos não tem mais pessoa física, tudo é jurídica. Por N razões, inclusive para você pagar os impostos de uma forma mais controlada e para você fazer a herança antecipadamente para não pegar aquela tributação que vai ter daqui a 3, 5, 10 anos, porque nós aqui pagamos 8% de imposto de transição e na Europa são 45% e nos Estados Unidos são 50%. Isto vai acontecer, independentemente de qual for o governo. Então, nós temos que nos formalizar juridicamente e contabilmente, para a gente, inclusive, no final do ano, saber se nós ganhamos ou não ganhamos dinheiro e para sair dessa conversa que nós estamos ouvindo há 20 anos, no campo você não ganha dinheiro. Como é que você não ganha dinheiro que você compra máquinas, que você comprou terra, etc., e está tecnificando a sua atividade e tem 2 filhos que estão estudando, um em São Paulo, outro no Rio de Janeiro ou em Belo Horizonte. Então quer dizer, na verdade, talvez eu não saiba a entrada da minha atividade, eu não saiba o custo dela, a renda dela. Não sabe o custo e não sabe as despesas e as receitas. E na pecuária, mais do que na agricultura, você antigamente vendeu 2 vezes por ano o boi. Agora você tem que organizar o seu processo de produção através do novilho precoce, que você vai vender 6, 7 vezes por ano. Aí você tem o fluxo de caixa entrando, que você tem nos suínos, que você tem nos aves, né? Que você tem na agricultura, porque aqui, perguntei ontem lá, as pessoas não fazem 2 colheitas, fazem 3 safras por ano. Né? Aí você investe 3 vezes, você recebe 3 vezes. E no boi, isso também vai ter que ser padronizado, inclusive para, eu vou fazer uma metáfora que eu falei uns anos atrás, que agora já existe, e diz, um belo dia, eu, produtor, vou vender para o frigorífico o boi com X características e peso para o tal preço em 2022. Então quer dizer que vou vender o boi que ainda não comprei o sêmen. Contrato, preço, data, peso, dedos, 3 milímetros de gordura, um boi que ainda não existe. Vou comprar o sêmen dele. Então, isto funciona para a gente ter esse aparelho aqui, para a gente ter isto aqui. Tem a cadeia produtiva, onde tudo está cronometrado para reduzir as perdas nas gorduras de incompetência entre os vários erros. O último é a pecuária e a agricultura já andou quase 80% nesse caminho. Quem está na frente vai ter contratos de fidelidade com os frigoríficos, vai ter contratos de fidelidade com os fornecedores de insumo, vai contratar já com 3 meses de antecedência o frete, se não tiver uma brincadeira como nós tivemos no ano passado, mas em anos normais, que é a normalidade, então você já pode calcular qual vai ser o fluxo de caixa e o seu custo e sua margem em 2020, 2021, 2023. É difícil? É difícil. É possível? É possível. Por isso você tem que
incentivar o seu filho, a sua filha, que estão no fim da formação profissional, seja como técnico agrícola, seja como administrador ou advogado, para trabalhar com você no campo, porque eles vão ajudar você a fazer isso. Você entende do boi, ele entende das pessoas, e eles entendem desse negócio aqui. Eu ia chegar nesse ponto agora, porque você e eu não nascemos digitais. Nós nascemos analógicos, fizemos cursos de datilografia. Isso. Né? Tínhamos que não podia ter rebatida, espaço, tudo a gente que tinha que medir. Sim. Até a justificativa ali dentro de uma folha de sulfite, no A4, nós tínhamos que fazer, e hoje eu lanço no computador, eu peço, ele me faz tudo, o Word corrige até meus erros de língua portuguesa. E esses meninos que já nasceram digitais, que têm uma habilidade incrível, que já saem do ventre da mãe fazendo assim na tela, eles vão ter a mesma paixão pelas nossas atividades para ir para o campo e estar ali nessa lida? Como que eu vou motivar esses jovens a entrar no negócio da família? A paixão tem a característica ela é temporária. Ela é um gasto de energia. Você se apaixona por alguma coisa, mas você não pode ficar eternamente apaixonado, porque aí você gasta energia na paixão e não na realização. Então, o que é importante fazer? O produtor pegar os filhos nos momentos de comunicação amigável, né? Porque eles estão lá nessas coisas e a gente está assistindo televisão, mas de vez em quando tem uma conversa e dizer: ó, menina, o que você quer fazer? Quer ser advogada? Oh, ótimo! Então, isso é uma escolha muito bom para você ter pensamento lógico, mas você sabe que 80% dos advogados vão ser desempregados nos próximos 10 anos? Contabilidade vai ser feito pela inteligência emocional. E até na parte da medicina, anestesia, tem máquinas que vão fazer isso melhor do que o homem. Então, onde o robô tem mais dificuldade de chegar, vai chegar também, já chegou, porque tem os tratores autônomos. E os drones que levam. E os drones que levam, etc. Então, você vai fazer o seguinte, eu hoje, vivendo no campo, o campo é urbanizado, as pessoas não entenderam isto. Você não precisa ir para a cidade para você ter as vantagens. Você tem isto, você tem acesso a... Agora vai ter Rock in Rio, não no Rio, mas em Lisboa. Nos próximos 3 dias você pode ficar lá na sua fazenda e pode, no telão que você tem, você está em Portugal, porque você também não estaria no Rio, então você estaria em casa. Então tudo que há de melhor no mundo você tem aí. Agora, naturalmente, você pode ter um problema, você cai do trator, aí o que você faz? Você chama um helicóptero que leva para a próxima cidade, de lá você vai de jatinho para São Paulo, custa 25 mil reais, mas 25 mil reais você tem na fazenda, você não tem quando você é advogado de uma multinacional. Aí você tem 7 mil, 8 mil reais. Então, reduzindo, menino, quando você vem para o campo, você pode se realizar. A única desvantagem que você tem que conviver com o velho lá, que ainda é o dono da coisa. Mas se você for trabalhar numa empresa, você tem um chefe. Entre o pai ultrapassado e o chefe chato, talvez o pai seja menos mal do que o chefe. Aí você pode fazer o que dizer. Todo dia você faz uma coisa diferente. Você brinca com o drone e você vai lá ver com a vaca, você fala com a vaca. E você tem pessoal, se você trabalha bem com o pessoal, você tem a sua equipe, você vive na natureza. Então, e aí, o único negócio, além da mineração e do petróleo, que o Brasil tem, né? O Brasil é o país construído em cima do agro. E tem toda a Ásia à espera que nós trabalhamos bem. Boa qualidade, quantidade suficiente, preços razoáveis. Só o Brasil tem isso. Então vai trabalhar como advogado na cidade? Acho que não.